Nós chegamos nesse instante nosso, com a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus para as nossas vidas, um tempo dele ministrar, falar aos nossos corações, trazer a gente aquilo que está do coração dele, da parte dele para todos nós. É mês de fevereiro, nós estamos nesse assunto chamado "E eles estavam juntos", uma referência direta bíblica, menção ali em apontamento ao surgimento da igreja cristã, a igreja primitiva, também conhecida, a igreja que a partir de Atos 2 vai se apresentar para nós dentro do conteúdo bíblico. E um tema de total importância para nós que somos igreja dessa temporada do Novo Testamento, dessa época da nova aliança. Enquanto aguardamos a vinda, o retorno do nosso Senhor Jesus, somos igreja de Jesus na terra e temos o reino para buscar, como nós acabamos de cantar, e viver, segundo os desígnios e os propósitos do nosso Deus. Nós temos nesses dias olhado para esse trecho tão marcante da palavra de Deus, esse livro histórico de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, que ali no capítulo 2, os versículos mais enfáticos aí do 42 a 47, conta como a primeira igreja, ela ali vinha vivendo, ela estava experimentando aquela época tão intensa, tão exemplar e referenciativa para a gente. Semana passada nós olhamos e refletimos sobre a jornada, o que aconteceu, sobre aspectos importantes que tiveram parte naquilo que resultou, que trouxe aqueles crentes aquele momento. E hoje nós vamos olhar um pouco mais sobre esse momento exato, quando tudo isso acontece, nessa época, não é? Ali quando nós lemos Atos 2, de 42 a 47, às vezes, conforme ali o discurso que o texto tem, às vezes pode dar até aquela sensação como se tudo aquilo tivesse acontecido em 3 dias ou numa semana, não é? Como se fosse muito pontual, mas na verdade é uma época, é um desenrolar histórico de tempos, de semanas, de dias que tudo isso acontece e que deve chamar a nossa atenção. Então nós continuamos nesse texto, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou seu celular, livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos ler mais uma vez esse texto. Hoje nós olharemos diretamente para ele em vários aspectos importantes para nós. Atos, capítulo 2, a gente começa hoje um versículo antes, versículo 41, leremos até o 47. Atos 2, 41, 47. A minha leitura aqui é na NVI, que eu peço que você acompanhe aí da sua Bíblia o dispositivo, tá? A comunhão dos primeiros cristãos. Relendo esse texto, 41. Os que aceitaram a mensagem que Pedro e os demais apóstolos ali pronunciaram diante da igreja, começo do capítulo 2 em diante, os que aceitaram essa mensagem, eles foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, isso num único dia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas casas e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ore comigo mais uma vez.
Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Te adorando, Te buscando o reino nessa noite, buscando isso, experimentando isso. E agora também o fazemos por meio da Tua palavra. Venha, ó Pai, sobre nós, escrute, ó Pai, o nosso interior, que o Teu Espírito, ó Pai, encontre tudo aquilo que faça sentido e tenha a ver com a nossa necessidade pessoal e particular. Ministre-nos, ó Pai, por favor, individualmente, mas no conjunto da igreja local que somos também. E que assim, Senhor Deus, a gente vá cada vez mais tomando a forma que o Senhor deseja de nós. Que cada vez mais Jesus, em tudo aquilo que Ele foi e é, venha a ser encontrado nas nossas vidas também. E que essa reflexão, esse tempo de mensagem, esse tempo de palavra dessa noite, seja, ó Pai, mais uma vez, instrumento de edificação sobre as nossas vidas para tudo isso. Assim que nós oramos e te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, está aí o texto que nós vamos hoje voltar a ele. E hoje nós olhamos a partir do versículo 41. Nosso objetivo é olhar esses aspectos que o trecho é curto, mas são muitas coisas aqui relatadas e mencionadas. Coisas que devem nos levar a pensar, a refletir em tudo aquilo que detalhadamente é colocado para nós. É a partir desse 41 que a gente vai observar os pontos os quais nós vamos cobrir e falar aqui, hoje, juntos aqui, nessa noite. Tá? Primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui, relembrar, rever, é sobre quem eram. Quem eram aqueles que são o alvo desse momento, dessa experiência, de tudo isso que está acontecendo aqui. Isso é algo que o versículo 41 nos diz, não é? Se trataram daqueles que aceitaram a mensagem e foram batizados. Aqueles que acataram a mensagem para si e firmaram um compromisso e firmaram uma decisão de abraçar essa mensagem e prosseguir para valer. É esse pessoal que ouviu, que foi impactado, que foi sensibilizado de ouvir a mensagem anunciada, mas também de ver aquilo que estava acontecendo. A gente deve se lembrar que é o capítulo 2 de Atos, em que acontece o quê? Aquilo que é tido como a promessa de Deus o Pai, prometida por Jesus, ali mencionada por Jesus, informada por Jesus, que haveria de acontecer. Algo muito grandioso, algo muito poderoso, algo que impactou a todos que estavam ali, algo de uma dimensão, de uma proporção que a gente reconhece o que veio a ser tudo isso a partir desses 3.000, não é? Um número volumoso, grande de pessoas que são diretamente impactados e que firmam uma decisão, e que firmam uma mudança de uma história de vida por causa daquilo que eles viram ali. Então se trata daqueles que creram, aqueles que receberam a mensagem e que firmaram um compromisso. Isso o texto vai nos dizer aqui de uma maneira muito direta, e isso a gente já deve prestar atenção logo de cara, porque isso vai ter a ver com o que tudo mais desse texto vai apontar também. O que o texto vai dizer acerca de como eles estavam? E aqui eu separei um ponto que é bem interessante para a gente. Tá? Eles estavam, versículo 43, cheios de temor. Eles estavam cheios de temor. Temor não é uma palavra que a gente hoje no nosso dia a dia, no nosso momento, a gente a use, a gente experimente ela. Mas o que é temor? Temor tem a ver com esse contexto do respeito reverente. Temor, a gente poderia exemplificar, ilustrar como algo que deixou aquelas pessoas assombradas, maravilhadas, impactadas. Deixaram elas vislumbradas de verem o que havia acontecido ali. Eles, de fato, afirmaram uma decisão muito firme num dia só, porque eles viram algo muito grandioso, muito poderoso acontecer. Eles reconheceram isso. E do reconhecer, eles se renderam àquilo. Do perceber aquilo, eles simplesmente foram tomados de temor. Eles ficaram surpresos, surpreendidos. Eles ficaram, talvez, alguns perplexos. Eles viram algo que foi muito além de qualquer evento natural.
aquilo chamou a atenção deles. E chamou a atenção numa proporção que os levou a mudarem as suas atitudes de vida. Mudar uma atitude, mudar uma direção, mudar um jeito de viver a vida, uma filosofia de viver a vida, é algo que homens podem viver? Sim, é algo que homens podem viver. É algo que é simples de se viver? Não, porque nós somos muito consolidados em tudo aquilo que a gente vai vivendo e construindo ao longo da vida. A gente é o que é porque somos frutos de experiências, de anos de influências, de trajetórias, experiências, aquilo que pessoas trouxeram para as nossas vidas, direto ou indiretamente, nos levou a ser quem nós somos hoje. Então, na medida em que somos consolidados dentro de alguma perspectiva do que a gente entenda do que deve ser a vida e de como devemos viver, a gente não muda de direção tão facilmente. Só que, algumas vezes sim, nós mudamos. E para alguém mudar uma direção de vida de uma forma muito rápida, significa que, na verdade, ela experimentou, ela viu, ela assistiu algo muito grande, algo muito poderoso, algo muito tocante, algo que revolucionou a vida dela de um ponto de vista que fez a vida dela virar 180 graus num momento só, numa época só, num instante só. Porque aquilo de fato tocou a vida dela, impactou, chacoalhou a vida dela. Então a gente pode entender que tanta gente presenciando esse momento tão poderoso de Deus dispensar sobre seus filhos ali, tanto ser unidos, conforme Atos 2 vai nos dizer, tudo isso acontecendo, eles se viram visitados de perceber algo muito poderoso e grande está acontecendo aqui, algo sobrenatural, aquela consciência de Deus presente, Deus agindo. Não se trata de homens, não se trata de alguns homens, não tem a ver com alguns 12 homens provocando e protagonizando isso aí, não tem a ver com esses galileus que de alguma forma caminharam com esse grande mestre aí alguns anos, 3 anos, por aí vai, e daí aquilo foi tocante eles do ponto de vista humano, mas eles perceberam que ali havia algo de Deus que estava acontecendo ali, e isso fez eles experimentarem esse temor, esse respeito reverente. Eles se depararam com esse ambiente, não é? Em que se deu depois da manifestação, da chegada do Espírito Santo. O texto que lemos aí fala sobre a manifestação, a presença de sinais, de maravilhas, e nada que tenha a ver com homens, mas algo que de uma maneira muito evidente apontou e destacou para eles que era Deus ali. Eles tiveram a percepção de que Deus está aqui, é indiscutível, não se pode negar, e isso deixou eles totalmente revolucionados, totalmente chacoalhados, totalmente instigados. Tanto que, daquilo que a palavra nos aponta, alguns deles falaram assim: minha vida mudou, eu vou para essa decisão, eu vou viver o que esses homens viveram, eu vou participar daquilo que eles têm vivido, porque isso me chama atenção, isso me faz querer mudar a minha vida, ainda que isso chegue de uma forma muito rápida, de uma forma muito avassaladora, mas eu quero viver isso porque eu tenho a consciência de que algo muito grande acontece aqui. É um estado de quebrantamento, de rendição, de entrega, de busca e de foco. E o que eles estavam experimentando aqui? E aí essa parte aqui ela é bem farta porque ela tem bastante aspectos que o texto aponta para a gente aqui. Eles estavam experimentando a partir desse dia tão singular, eles passaram a viver coisas profundas, coisas muito maravilhosas. E nós vamos olhar isso em tópicos aqui. Vai dizer para a gente, eles se dedicavam, esses primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quando fala que eles se dedicavam, a gente pode pensar num esforço empregado. Talvez algo que a gente entenda é assim: o que é uma dedicação? Dedicação é aquele aluno comprometido e vai fazer um vestibular. E ele muda toda a rotina da vida dele porque ele está focado em passar e passar muito bem no curso e na faculdade que ele quer passar. Então ele para de fazer coisas, então ele se dedica aos estudos, então ele tem estratégia de estudo porque ele está objetivado onde ele quer chegar, porque ele está em dedicação, em emprego focado de força, não é?
Esses crentes aqui, eles estavam dedicados ao ensino dos apóstolos. Por que eles estavam dedicados ao ensino dos apóstolos? Porque foram os apóstolos que caminharam com Jesus. Naqueles dias não havia uma Bíblia impressa em múltiplas versões como nós temos aqui hoje nas nossas mãos. Não haviam celulares com aplicativos, com comentários bíblicos, com livros, com autores, com as muitas possibilidades que hoje, 2025, a gente tem à plena disposição. Naquele tempo, só aqueles ditos escribas, estudiosos da lei, que tinham acesso aos registros do Antigo Testamento, da palavra de Deus ali, que era do Israel, da etapa anterior. Mas os apóstolos foram aqueles que passaram longo tempo com Jesus. Eles ouviram Jesus, eles estiveram durante os sermões, eles estavam diante das parábolas, eles tinham o que transmitir e eles se dedicaram, eles falaram assim: a gente vai se dedicar a receber indiretamente aquilo que Jesus deixou para esses homens, nós queremos receber, nós queremos que isso seja transmitido a nós. Então a gente vê que esses homens estavam dedicados ao ensino dos apóstolos porque eles queriam participar dessa mesma fonte que os apóstolos participaram. E a gente vê que eles tiveram uma atitude de se submeterem, de reconhecerem: queremos viver isso aí e nós vamos participar, nós vamos nos submeter a essa liderança, porque reconhecemos que esse movimento maravilhoso do algo poderoso de Deus acontecendo, está acontecendo por meio de homens dos quais Deus escolheu operar por meio deles. Porque esse povo é de Deus, Jesus chamou esses homens, eles caminharam com Jesus, eles que estão aqui na figura da liderança dessa igreja, eles reconhecem esses líderes e eles se submetem, eles acatam essa liderança, porque eles entendem que eles entenderam que eles precisavam disso para receber aquilo que vinha da parte de Jesus. Mas eles não se dedicavam apenas ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam também à comunhão. Nós vimos na semana passada a comunhão como uma consequência de pessoas que estão com um mesmo foco, intuito, missão em comum entre essas pessoas. Quando todo mundo está olhando para a mesma direção e focado no mesmo propósito, isso vai gerar esse estado de comunhão em torno dessas pessoas que buscam a mesma coisa. Eles estavam dedicados em buscar cada vez mais dessa comunhão, desse foco, dessa missão que eles receberam por meio dos apóstolos, que eles estavam vendo acontecer por meio dos apóstolos e que eles estavam ali determinados em viver também. Eles falaram assim para si mesmos: nós precisamos buscar disso cada vez mais, dessa missão. E enquanto eles buscavam a mesma missão dos apóstolos, a comunhão entre eles se intensificava naturalmente, não é? De uma forma muito espontânea e continuada. Eles se dedicavam ao partir do pão. Aqui na palavra, nessa realidade, o dito no partir do pão tem a ver com a ceia do Senhor. A gente precisa se lembrar que no Antigo Testamento havia a experiência, o partir da Páscoa, vamos dizer assim, que era experimentado desde quando o povo foi liberto do Egito. Mas é Jesus que ensina aos discípulos a partirem o pão em memória dele, ou seja, a ceia do Senhor é a partir de Jesus. E Jesus deixou isso como uma ordenança. Esses homens aqui, eles estavam querendo fazer tudo certo. Eles estavam querendo seguir da forma correta e adequada. E querendo e desejando isso, eles não estavam querendo deixar de cumprir com nada daquilo que tinha vindo da parte de Jesus. Se Jesus deixou isso como ordenança, eles queriam obedecer essa ordenança de Jesus. E eles foram tão dedicados, eles eram tão ansiosos, vamos dizer assim, por quererem viver tudo isso, que essa época aqui eles participavam, eles promoviam a ceia repetidamente. Toda semana eles participavam da ceia do Senhor. E a gente vai ver que essa é uma experiência que vai começar a acontecer nas casas. Hoje a gente tem uma forma um pouco diferente do que de realizar a ceia do que eles realizavam naquele tempo. Naquele tempo ali que eles começaram a participar, a realizar essa ordenança da ceia,
Jesus ensinou eles a fazer a ceia de uma maneira muito natural, nas casas mesmo, tal como Jesus fez numa residência, a primeira ceia. Eles estavam ali de uma maneira muito simples, não ritualística, não formal. Eles partiam o pão se lembrando que o pão, o vinho, eram elementos que simbolizavam ali os memoriais que Jesus deixou a respeito de si mesmo por meio daqueles elementos. Foi isso que depois veio a se tornar na realidade do Novo Testamento a chamada festa do ágape, que toda semana acontecia. Tinha a ceia do Senhor e você tinha uma grande refeição comunitária que acontecia, e tudo isso num ambiente de comunhão. Mas esses crentes aqui, eles se dedicaram muito a isso. Eles entenderam assim: olha, se o nosso mestre deixou isso para fazer, vamos fazer e vamos mesmo. Olha, toda semana, para não, pelo fato da gente não conseguir possivelmente fazer todos os dias, vamos especular um pouco aqui, mas eles se dedicaram a isso, e era algo que eles experimentavam juntos, porque eu já disse isso aqui numa das ceias do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é algo do individual, ela não é algo da sua piedade particular. Você não consegue, não tem a ver com como Jesus ensinou a viver a ceia. Você não consegue entrar no quarto secretamente, igual Jesus ensinou a orar, e participar da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é uma experiência do corpo de Cristo, tem a ver com algo que nós experimentamos entre irmãos, filhos do mesmo Pai, salvos pelo mesmo Salvador Jesus Cristo. Então, a partir disso, esses homens, eles tinham o prazer de fazer isso. Eles falaram assim: se Jesus deixou para nós, vamos fazer, e vamos fazer, e vamos fazer muito. Eles se dedicavam a trazer a memória desse Senhor que eles estavam buscando de uma forma incessante e cada vez mais. Eles faziam isso nas casas, eles viviam isso de uma forma muito ampla, muito aberta, muito expansiva, e eles se dedicavam a isso. E eles se dedicavam também às orações. Eles aprenderam isso com referência a Jesus. A gente viu isso na semana passada. Jesus vivia uma vida de oração. Em Atos 1 vai mostrar que eles estavam ali dedicados em oração, e eles começaram a experimentar isso cada vez mais. A experiência de oração desses primeiros cristãos era muito abençoadora, era muito dedicada mesmo. Eles oravam juntos. Atos 3:1 vai dizer, por exemplo, que dada experiência, em dada situação, estavam João, estou lembrando aqui, e Pedro, estou lembrando os apóstolos corretos, que foram juntos orar no templo. Eles subiam para orar no templo. Muitos deles que podiam, iam 3 vezes por dia orar juntos no templo, buscar a Deus, para viver a missão e o foco de Deus. Nós estamos aqui construindo um cenário em que tudo isso tem a ver deles juntos, mas vivendo muitas coisas, olhando para a mesma missão. Então, se missão está acontecendo, precisa ser uma missão efetiva, uma missão que de fato se dedique, que agregue, buscando os objetivos de Deus o Pai, deixados nas instruções de Jesus Cristo. É por isso que eles oravam, eles buscavam, eles viviam uma busca de ir em conexão a Deus, porque eles viram isso no exemplo de Jesus, e eles estavam cada vez mais experimentando isso mais. E conforme eles buscavam e viviam essa comunhão e viam os atos, os prodígios, isso alimentava a sede, o buscar deles por essas coisas. Nós lemos aí também que eles mantinham-se unidos. Isso aqui é muito importante para a gente, porque união é uma coisa muito importante e nós sabemos disso, não é? Quantas vezes nós olhamos e estudamos, relembramos, por exemplo, o Salmo 133. Só que eu chamo a atenção aqui daquilo que, como o texto traz para a gente. O texto diz que eles mantinham-se unidos. Isso é de suma importância para a gente. Eles mantinham-se unidos porque eles decidiam se unir. Às vezes a gente acha que a união é uma coisa muito natural. A gente está unido, vivemos isso. Mas na verdade o que a gente vê é que eles estavam propositados em estarem unidos. Eles fizeram uma decisão de que eles precisavam caminhar juntos. Eles entenderam que assim, a gente precisa viver essa experiência de estar juntos, de estarmos unidos. Isso é muito claro, por quê? Porque a gente vai se lembrar, semana passada a gente viu isso, quando Jesus foi preso,
os apóstolos, os discípulos, eles se dispersaram, eles não estiveram unidos. Quando Jesus volta e resgata todos eles ficam juntos. Depois Jesus vai para o céu, eles permanecem unidos. E na medida em que eles decidem permanecer unidos para se fortalecerem e se cuidarem uns dos outros, acontece o que Atos 2 vai nos trazer aqui, da vinda, da promessa do Pai. E eles veem o quanto tudo isso é muito bom, e quanto mais eles veem que tudo isso é muito bom, eu entendo que mais eles entendem a importância de, vamos manter a receita, vamos fazer cada vez mais o que a gente já está fazendo e que está dando certo. Vamos ficar cada vez mais integrados, vamos ficar unidos, vamos evitar aquilo que eventualmente não contribua com a união e vamos priorizar aquilo que nos põe juntos dentro de um propósito só. Uma decisão que a gente deve pensar assim, irmãos, uma decisão que não é fácil. A gente não pode ler esse texto aqui romanticamente e dizer assim, eles eram lindos, eles eram perfeitos, eles não tinham defeitos. A gente não pode ler esse texto e pensar assim, eles pensavam igualzinho, todo mundo tinha a mesma opinião, eles não tinham dificuldades. Porque às vezes esse texto ele é tão belo, do ponto de vista daquilo que ele nos provoca de bom, que às vezes a gente pode tender a ler ele de uma forma romântica, em dizer assim, todo mundo muito crente, não tinham falhas, ninguém decepcionava, ninguém chateava, ninguém divergia, e era por isso que tudo isso foi possível. Mas não, na verdade, o que a gente deve pensar é que eles decidiram se manter unidos com tudo que eles eram. E quem que eles eram? Eles eram gente como a gente. Eles entenderam assim, aquilo que nos faz diferentes não deve ser motivo para a nossa desunião. A união precisa estar acima daquilo que muitas vezes nos exige, muitas vezes aquilo que nos desafia. Independente dessas coisas, a gente precisa ter um alvo mais elevado, de que, independente de qualquer coisa, nós permaneceremos juntos. Porque o próprio retrospecto já mostrava isso para eles. Quando eles se dispersaram, não deu certo. Mas quando eles permaneceram juntos, eles receberam aquilo que da parte de Deus estava reservado para eles. Então eles foram a essa decisão, eles foram a esse sacrifício e eles mantiveram-se juntos. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. E a gente deve parar e reparar aqui que esse ter tudo em comum, até naquilo que o texto coloca aqui, não quer dizer que eles decidiram viver uma vida de franciscano, em que eles venderam tudo, deram tudo e ficaram sem nada, pelo fato de terem se aberto mão de tudo que tinham. Mas não, eles entenderam que aquilo que Deus tinha dado para eles não era só deles, mas era para que eles desfrutassem com o outro junto. É muito diferente esse entendimento. É diferente de você falar assim, eu vou dar tudo porque... Não, eles falaram assim, aquilo que temos recebido é para a gente compartilhar e viver juntos. Foi aquilo que eles entenderam nessa época, nesse tempo de vida, que eles deveriam fazer, eles entenderam isso, eles praticaram isso, mas eles entenderam que eles não deveriam apegar a tudo aquilo que eles tinham como que se fossem coisas, caminhos, recursos e oportunidades apenas para eles mesmos. Mas eles entenderam assim, se nós estamos juntos, se nós temos uma única missão, se estamos caminhando para o mesmo reino, se temos o mesmo Senhor, se estamos com as mesmas questões pulsando no mesmo coração, com o mesmo Espírito governando toda a nossa vida aqui, aquilo que Deus me concedeu não é só para mim, mas é para que eu viva compartilhando com meus irmãos. Então vocês entendem a dimensão que isso tomou naquela igreja, em que todo mundo foi tomado dessa consciência, o quanto que essa igreja ganhou em termos de capacidade de produzir, porque ali as pessoas se desapegaram da sua própria vida para si mesma e compartilharam em ir adiante e desfrutar com a igreja, com seus outros irmãos, dividindo, pensando assim, aquilo que Deus me deu de bom, Ele não me deu só para mim, mas Ele deu para mim e para os meus irmãos. E eu vou ser muito abençoado. Quero pensar que talvez eles poderiam pensar assim, eu vou chegar num lugar em que Deus deu tanta coisa para tanta gente, tanta coisa boa, e eu vou estar no acesso daquilo que Deus deu para eles, mas que eles não estão guardando só para si, mas eles estão ampliando, porque o reino
é para ser compartilhado. E todos vivendo isso vira uma experiência maravilhosa em que todos participam disso, eles tinham tudo em comum. Essa é a vida da comunidade, do ter em comum, do viver isso. E por que eles viveram isso de uma forma muito clara? Eles viveram isso de uma forma muito direta porque Jesus ensinou isso. Se a gente para ver o que esse texto e nesse detalhe diz acerca do que esses cristãos estavam vivendo, tem tudo a ver acerca de como Jesus já estava fazendo ao longo do Evangelho, não é? Partilhar, desfrutar, experimentar a vida daquilo que o Pai deu, debaixo da bênção de Deus, numa larga escala. Uma breve lembrança disso, a multiplicação de peixes, pães e peixes, não é? Aquele menino que tinha os pães e os peixes, ele deve ter ficado muito feliz naquele dia, porque ele levou algo que Deus deu para ele por meio da família dele, para matar a fome dele, e ele voltou super saciado para casa. Olha, matou a fome dele, mas mais que a fome, ele ainda voltou feliz, porque o poder de Deus agiu naquilo que ele tinha e abençoou tanta gente. Esse é o reino de Deus. O menino não foi com fome para casa, ele desfrutou com o melhor sabor, porque ele teve a sua fome saciada, mas Deus abençoou aquilo que foi dado a ele, e todos foram abençoados. E ele não foi só suprido do ponto de vista da fome física, mas ele viu algo maravilhoso acontecer diante dos olhos dele. Isso é o reino de Deus, é isso que estava acontecendo nesse contexto dessa igreja também. Olha que interessante, eles tinham tudo em comum, não é? E eles, como vai dizer aqui para a gente, não é? Eles também tinham olhos para cada necessidade, ou seja, eles estavam atentos às necessidades uns dos outros. Isso aqui é algo que tinha tudo a ver com o amor que Jesus deixou para eles experimentarem, e tem tudo a ver com essa vida de comunidade. Só que isso aqui é algo muito profundo também. Porque para que a igreja, esse povo vivesse isso, eles tinham que estar abertos para viver tudo isso. Eles tinham que estar nessa necessidade de, olha, aquilo que eu estiver em necessidade, eu vou chegar, eu vou compartilhar com pessoas de confiança, porque eu preciso de ajuda, porque eu não estou sozinho, porque Deus me deu um povo para caminhar com eles, porque Deus me deu um lugar para onde eu posso correr. Porque Deus me deu um povo com quem eu posso contar, com quem eu posso orar, e com quem eu posso ser abraçado, fortalecido, visitado, amparado. Deus me deu essas pessoas, Deus me deu essa família. Eu vou lá, eu estou em necessidade, eu vou dividir a minha necessidade, porque eu estou lá, eu preciso ser ajudado por eles. E chegando nessa comunidade, essa comunidade era aquela comunidade que queria saber a necessidade de cada um. Queria entender o que cada um precisava, porque se estamos numa comunidade em que o egoísmo já não tem mais sentido, porque todo mundo entendeu que o que se tem não é só para si mesmo, mas é para a bênção de todos, porque o poder de Deus dá conta dessa multiplicação. E se há pessoas em carência, olha, vamos viver isso, vamos deixar Deus abençoar o que Ele já deu para um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e vamos todos ser abençoados por isso. Vamos deixar que o corpo cuide da gente, vamos ir nessa intenção, não é? As necessidades não estavam ocultas e o povo da comunidade estava interessado nas necessidades. Os dois lados estavam interativos, participantes, querendo participar desse processo do que Deus estava fazendo. Não havia reservas e havia o interesse, porque havia um sentimento de que, olha, havia o reino de Deus se manifestando naquele lugar. Se haviam necessidades, elas haviam porque, afinal de contas, é o mundo dos desafios. Mas se Deus abençoou um povo com possibilidades, ali estava um campo para que houvesse respostas, amparo e apoio. O texto também diz que todos os dias eles continuavam a se reunir, eles continuavam a estar juntos, eles continuavam a viver essas coisas. É uma menção simples, mas que nós precisamos prestar atenção, gente. Sabe por quê? Às vezes começar coisas não é muito difícil. O difícil é você
continuar. O difícil é você sustentar uma decisão. Às vezes é depois que você se propositou a algo, você sustentar aquilo, não é? Quantas pessoas já começaram o ano se propositando a uma temporada de academia, né? Essa é clássica, né? Falaram assim, esse ano vai ser diferente. E você começa ali animado, e os 2, 3, 4, 5 primeiros dias, talvez os mais valentes aí, as primeiras semanas, vai que vai, não é? Mas chega até, todas as histórias chegam até o final do ano? Nem sempre, porque é difícil continuar. O elemento de você continuar tem a ver com a sua determinação, tem a ver com o quanto de fato você quer algo e busca por aquilo. E esses crentes, eles estavam querendo muito tudo isso. Eles estavam querendo muito o poder de Deus e o reino de Deus. Eles falaram assim para si mesmos, olha, Jesus falou que daquilo tudo que ele fez, nós faríamos obras maiores. Eles falaram assim, a gente quer ver isso. Nós estamos determinados a procurar, a investigar, a ver se isso é verdade. Nós vamos avidamente buscar por isso, porque queremos por isso. E se ele disse, vamos seguir o caminho que ele nos deixou. Vamos orar, vamos estar juntos, vamos seguir os propósitos, vamos aqui contar uns com os outros, vamos olhar para as necessidades, vamos nos manter unidos, vamos aqui experimentar as ordenanças, se dedicar a tudo aquilo que ele deixou, vamos continuar, não vamos esmorecer. Não vamos apenas começar, não vamos apenas viver o impacto de um dia só, não vamos apenas se lembrar de que um dia houve algo muito especial e aquilo ser uma lembrança poderosa, uma lembrança agradável, uma lembrança feliz, aquela lembrança que você se lembra e fala, nossa, que maravilhoso que foi aquilo. Mas eles falaram assim, se aconteceu num dia, se o Deus não morreu, se Deus está vivo, se o poder é dele, se ele quer fazer, nós vamos buscar, nós vamos atrás disso. Vamos continuar no propósito, vamos sustentar a decisão, vamos com a mesma determinação que se houve no primeiro dia, a gente vai renová-la de dia em dia, como se fosse o primeiro dia, porque a gente não vai deixar parar. A gente quer viver isso, a gente quer viver a história inteira que ele falou que a gente está para viver, porque parece que essa história é a melhor de todas e a gente não quer deixar de vivê-la. Eles continuaram, eles perseveraram, eles falaram assim, nós vamos atrás, nós vamos continuar, estamos focados, não vamos deixar que distrações surjam e nos tirem do foco, mas a gente quer muito ver mais e mais e mais disso acontecendo. A noção que a gente tem lendo esse texto, e você vai perceber lendo o livro de Atos, é que essa é uma experiência muito crescente. É um decolar poderoso que acontece, em que os crentes, eles vão provando da bondade, do milagre, do poder, dos prodígios, dos sinais, do poder de Deus por meio da presença do Espírito Santo em meio a eles, que eles falaram assim, parece que isso é inesgotável, vamos mais e mais e mais, porque isso é muito bom e a gente quer cada vez mais beber dessa fonte. É por isso que eles não se alimentam apenas de algo que aconteceu num primeiro dia, num primeiro momento, mas eles vão atrás, eles perseveram, eles estão focados em meio a tudo isso. Eles juntos participavam das refeições, eles queriam participar, eles tinham a intenção de aproveitar o tempo todo. Gente, esse pessoal aqui, eles entenderam a importância do se estar juntos. Porque eles, principalmente a partir dos apóstolos, não é? E embora eles não tivessem estado com Jesus, a igreja em si, os apóstolos tinham estado. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, não é? Os discípulos, os apóstolos, eles viram isso acontecer. Eles viram quanto foi bom estar com Jesus 3 anos. E no pouco tempo em que eles se viram impactados pelo e agora, depois que Jesus morreu, e antes de Jesus reencontrá-lo após a ressurreição, eles viram quanto foi terrível estar sozinho. Quando Jesus volta, os reconvoca, traz eles de volta para o foco, eles se unem e eles veem algo poderoso que se vivia nos juntos. Eles falaram assim, o caminho é esse. E se é juntos que a gente chega lá, eu quero estar junto com o povo de Deus, eu quero viver aquilo que Deus vai me dar por meio da vida dos meus irmãos.
Eu quero aquilo que Deus vai engatilhar a partir de tantas histórias particulares e vai multiplicar e vai alcançar o todo e inclusive contemplar e abençoar minha vida também. Então eles estavam juntos na oração, mas eles falaram assim: quer saber, é tão bom estar junto, não é? Por que a gente tem que estar junto só para orar? Vamos lá matar a fome? Vamos lá rasgar um pãozinho? Vamos lá dar um jeito aqui para depois a gente continuar, para depois a gente ir para um outro propósito, para ver o que vai ser o dia de amanhã, para onde a gente vai, o que Deus vai nos levar a viver. Vamos estar juntos, porque a gente está juntos para edificação, mas a gente está junto para também viver toda a dimensão da vida que Deus tem nos dado a viver. Eles gostavam de viver essa experiência de uma forma muito maravilhosa. Eles estavam ali e com alegria e sinceridade de oração e de coração eles viviam tudo isso. Eles não estavam vivendo tudo isso porque os apóstolos baixaram uma portaria, disseram assim: olha, vocês vão ter que viver isso, vocês estão obrigados, é norma aqui da primeira da igreja primeira, aqui da igreja cristã, viver tudo isso. Não, eles estavam objetivados a viver tudo isso. Eles falaram: nós queremos experimentar tudo isso. Eles viveram isso com uma espontaneidade, com uma sede, com uma vontade. E eles estavam de fato determinados a viver tudo isso e de uma maneira muito natural. Pensando para nós aqui, a gente precisa pensar sobre tudo isso que a gente viu aqui, porque tantas coisas esses apóstolos viveram, não é? E a gente precisa pensar sobre nós à luz daquilo que a gente vê aqui. A grande pergunta é sobre quem somos nós. Porque às vezes a gente olha esses crentes aqui dessa época, vivendo algo tão grandioso, e a gente se equivoca, a gente acha que assim, isso aqui foi algo só para Atos 2, só para aqueles crentes. Só que o que o texto diz que aquele povo era, se a gente for reparar e prestar atenção, não difere daquilo que nós somos também. Tem a ver com aceitar a mensagem do Evangelho. Tem a ver com receber Jesus como Senhor e Salvador. Como consequência disso, o Espírito Santo vem morar na nossa vida. Como firmar dessa decisão, você publica isso por meio das águas do batismo. E depois é viver uma vida na liderança do Espírito Santo em meio à realidade da igreja local. Esses crentes viveram isso. Isso difere daquilo que a gente tem como proposta para viver? Hoje, tantos anos depois, não muda. É o mesmo Senhor, um só batismo, um só Salvador, a mesma salvação, o mesmo Senhor, a mesma história, a mesma cruz do Calvário, o mesmo poder de Deus que é inesgotável e se renova e está à disposição para nós hoje. Nós estamos em condição de viver a mesma realidade. Então, nós devemos perguntar a nós mesmos, não é? Nós, de fato, temos vivido, não é, sobre esse propósito de quem nós somos? Nós temos vivido essa dimensão daquilo que esses homens viveram? Talvez a gente vá dizer sim, um pouco disso sim, mas a gente precisa pensar sobre o muito daquilo que a gente ainda tem a viver, porque somos iguais a esses crentes desse texto aqui. Se isso aconteceu lá, será que Deus queria que isso acontecesse só naquele tempo, só para aqueles crentes? Será que Deus ele escolheu e teve um quê de especial com esses crentes aqui? E para a gente talvez assim, um pouco, tá bom? Ou será que tem a ver com a nossa atitude diante de quem somos, não é? A gente deve pensar também sobre como estamos, porque depois que eles tiveram isso que foi tão elementar que nós temos também, nós vimos aí, eles estavam debaixo de santo temor, estavam cheios de temor. Nós temos esse temor na nossa vida também? Como assim, pastor? Que temor é esse? Essa consciência da presença de Deus, mesmo em meio a um mundo caótico? Essa consciência de um Deus que pode todas as coisas, que conhece todas as coisas, esse Deus que pode mudar qualquer realidade, esse Deus que pode visitar a gente em cada circunstância da nossa vida. A gente tem essa percepção também, essa consciência de Deus? Porque muitas vezes a gente é muito facilmente levado, o quê? Nós somos ensinados por homens, não é? A gente tem referências por homens que nos ajudam a caminhar na fé, a conhecer o nosso Salvador, a se achegar ao reino de Deus, e tudo isso é um processo natural. Mas a gente não deve se esquecer que o grande
aspecto dessa história toda que vivemos está centrada no Deus Todo-Poderoso, pessoal, que está para as nossas vidas, que por meio da obra de Cristo tem tanto a realizar para as nossas vidas. À medida de Deus usar poderosamente o que Ele dá para alguém para contemplar tantos, não é algo só em referência a algo que Jesus estava presente quando Ele multiplicou pães e peixes. Na verdade, se tivermos fé, se tivermos em consciência, em temor a Deus, de que esse mesmo Deus está sobre nós hoje, e dispormos os pães e os peixes que Ele nos dá, nós colocamos diante dEle e falar assim: Senhor, é o que temos, mas está nas Tuas mãos, nós consagramos ao Senhor, nós deixamos aqui diante do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, com o que o Senhor já nos deu, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Se a gente fizer, é o mesmo Deus, é o mesmo poder operativo. Muitas vezes a gente não experimenta de uma forma tão avassaladora e poderosa o que esses crentes experimentaram, porque Deus nos dá coisas, mas a gente quer fazer a gestão completa, encabeçando donos do processo, deixando Deus de fora, não porque a gente não ame a Deus, não queira a Deus, mas é que a gente humanizou tão o processo que a gente botou a fé de canto. A gente quer fazer a história acontecer. A gente pensa que está nas nossas mãos, a gente não vai atrás de falar assim: se Deus fez algo poderoso aqui nesse tempo, aqui dessa igreja, por que Ele não vai fazer nesse nosso tempo? Se Deus fez com que Ele deu a um garotinho, por que Ele não vai fazer com aquilo que Ele me deu e com aquilo que Ele deu aos meus irmãos? Se era Deus lá e Deus não mudou, por que eu não vou me lançar à fé de experimentar da mesma forma que aqueles crentes experimentaram também? Porque nós precisamos ter essa consciência de Deus hoje. Deus presente, Deus que atua, Deus que com todo o seu poder está aqui, com toda a possibilidade e disponibilidade para aquele ou para aqueles que o buscam em fé. O nosso grande problema do nosso tempo é porque a gente primeiramente não vive essa consciência da presença, da nossa interação, da nossa caminhada com Deus em temor como deveríamos, e a fé está muito escassa nas nossas vidas nesse nosso tempo. A gente simplesmente se pauta por aquilo que temos e olhamos e nós podemos fazer. Queremos que o nosso braço alcance até onde a gente pode fazer e confiamos nele ao invés de entregar aquilo que Deus tem a fazer. A gente esquece do braço interminável de Deus, daquilo que Deus pode fazer. E é com fé que nós agradamos a Deus, é dependendo de Deus que nós experimentamos o grande poder dEle. Esses homens aqui viveram algo poderoso e Atos vai mostrar o desenrolar desses grandes feitos de Deus em meio a esse povo, mas esse pessoal estava buscando com sede mesmo, esse pessoal estava dedicado de verdade, esse pessoal tinha vida de oração. Esse pessoal entendia que a vida no reino de Deus não era a religião e a liturgia particular, mas era a vida em comunidade, que Deus estava usando todo mundo para abençoar todo mundo. E aí todo mundo era tremendamente abençoado assim, porque quantas possibilidades quando você tem à sua disposição para a sua vida o que Deus deu a tantas pessoas. Temor que precisa estar sobre as nossas vidas. Nós experimentamos nos nossos dias, no nosso tempo, aquilo que eles experimentaram também. Sabe, se a gente tem experimentado, amém, mas a pergunta é: a gente tem experimentado todo o potencial que Deus quer que a gente experimente? Porque às vezes a gente vai vivendo uma vida cristã e a gente acha que assim, a vida cristã tem alguns passos. Eu me achego a Jesus, eu conheço o meu Salvador, então eu manifesto uma decisão, eu me batizo, então eu estou vinculado a uma igreja local, eu vou ali fazer algumas coisas, Deus é comigo e Deus tem a vida eterna para mim e vamos tocando aí agora, esperar de pouco em pouco aquilo que eu tenho a fazer, faço um pouco aqui, conheço um pouco ali, Deus vai me abençoando sim, nas coisas que eu tenho a fazer e a vida é boa e aguardando Jesus voltar ou me chamar, assim é. Mas será que Deus olha para as nossas vidas assim? Será que Deus olha para as nossas vidas? Eu sempre me pergunto isso, em dizer assim: olha, um pouco tá bom? Será que Deus, com todo o poder, com todas as bênçãos espirituais sem fim, intermináveis que Ele tem, será que Ele pensa assim, 0,10% tá bom? A gente se esquece de acessar quem Deus é
pela fé, porque a gente fica pautado numa normalidade humana que até como pessoas e nas influências que a gente tem e exerce entre os outros, a gente se acostumou. Mas aqui o fator que esses crentes experimentaram previamente para acolher depois algo tão poderoso da parte de Deus foi fé, busca, determinação, foco, continuidade, sem parar, sem se desviar, sem se distrair. Eles continuaram, eles foram, eles incessantemente, eles foram atrás disso tudo. E a gente tem que pensar até que ponto desse caminho a gente foi, até que ponto a gente buscou ou tem buscado, até que ponto a gente experimentou, mas a gente deve pensar assim, quanto mais Deus tem lá e quer dispensar sobre mim, sou eu que estou com freio de mão puxado. Eu não sei aqui dos que dirigem, quem já teve a experiência de dirigir com freio de mão puxado. Quando você descobre, né? Quando você descobre que o freio de mão estava puxado, você pensa assim, meu Deus do céu, destravou esse carro, olha que potência. Você conhece a potência do carro naquela hora, não é? As nossas vidas espirituais tantas vezes estão ali, ó, remissas, porque o freio de mão está puxado. Deus está quase lá com o megafone dizendo assim, solta o freio de mão que eu quero dispensar para vocês, eu quero usar vocês. Eu não dei só um talento, eu dei 3, usa os 3. Eu não dei só esses recursos, usa todos, porque quanto mais generoso você for, você vai experimentar em larga escala esse poder daquilo que eu atuo, naquilo que eu tenho te dado e colocado abençoadamente para a sua vida. Usufrua daquilo que eu tenho colocado para você, mas compartilhe, tenha gosto, venha para o reino, porque o reino é de todos nós e é maravilhoso quando a gente vive assim. Solta o freio de mão, porque tantas vezes a gente está ali tão focado com os muitos detalhes que a gente não olha para um fator tão determinante que vai fazer diferença para todas as nossas vidas, não é? E ficam aqui algumas reflexões para a gente tem se dedicado ao ensino. Aquele tempo lá eles foram para os apóstolos, que eram a referência do contato direto com Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos a igreja local, hoje nós temos homens de Deus, fartamente a internet tem muita gente duvidosa, mas tem muita gente boa do Senhor, que é instrumento da parte de Deus nas nossas vidas. Nós temos livros, a palavra de Deus que nós podemos acessar em qualquer momento. Nós nos dedicamos à palavra que é fonte para tudo isso acontecer na nossa vida. Nós acatamos lideranças, nós acatamos aqueles que Deus tem colocado para ser autoridades, lideranças, para abençoarem, para serem instrumentos de edificação na nossa vida. Como esses homens olharam, focaram, eu vou acertar para onde eu vou e depois eu vou experimentar tudo aquilo que eu tenho a experimentar, não é? Eles se dedicaram àquilo que promovia a comunhão, eles olharam para a mesma missão. A gente tem se dedicado a uma mesma missão. Quando olhamos, projetamos, pensamos a missão que temos como igreja, como crentes, ela é a mesma. Porque quando a gente transpirar o mesmo, pulsar no mesmo coração, transpirar a mesma missão, o mesmo propósito, isso vai nos ativar nessa comunhão poderosa que nos fará cada vez mais parte um do outro, não é? A experiência da ceia do Senhor, temos dito exaustivamente aqui na igreja, deve ser uma experiência comunitária que celebra a comunhão que temos por lembrar de Cristo nosso Salvador, que permanece em nosso meio e tantas coisas faz em nossa experiência e trajetória. Nós temos dedicado as orações, não é? Como esse povo orava. Talvez a gente diga assim, pastor, mas hoje a gente não tem como se encontrar tantas vezes para orar. Mas hoje a gente tem celulares, a gente tem grupos, a gente tem tanta tecnologia à disposição. A gente ora uns pelos outros, a gente ora uns com os outros, a gente faz uso disso para caminharmos juntos, para contar com gente de Deus, para abençoar as nossas vidas, não é? A gente tem orações propositadas em comum, em dizer, ore comigo, tem um propósito em comum, vamos orar por um objetivo, vamos buscar em Deus, debaixo de oração, coisas específicas que a gente tem olhado, não é? A gente tem se decidido nos manter unidos, apesar de todas as diferenças, divergências, aspectos, falhas, processos de amadurecimento e tudo mais, como esses crentes se decidiram estar unidos. Temos tido em comum como precisamos ter. A gente tem exposto as nossas necessidades e a gente tem buscado conhecer as necessidades dos nossos irmãos. Tanta coisa que tem a ver com nossa época, tempo e geração, meus irmãos.
Porque eu sempre digo isso aqui, a gente vive numa época de tanta massificação e a vida é toda massificada, né? As redes sociais com tanta gente, a internet lotada, a metrópole, a gente vai para a igreja, um monte de gente, mas eu tenho insistido, a gente tem conversado muito sobre isso aqui na igreja, que o reino de Deus é aquele reino de pessoas que têm nome, pessoas que têm história, pessoas que têm uma trajetória, e nós devemos conhecer, nós devemos nos interessar, nós devemos saber da realidade do irmão, porque é sabendo da realidade do irmão que nós vamos dar espaço para conhecer necessidades e compartilhar necessidades. É por isso que a igreja não pode ser um ambiente dormitório em que você vem para ouvir a palavra e sai correndo e vai embora. Porque antes e depois do estar juntos aqui coletivo, do ajuntamento, a gente precisa ter um convívio que sustente essas práticas saudáveis coletivas, de estar juntos. Porque precisamos de gente para as nossas necessidades. E entenda, você é necessário para a necessidade de muita gente. A grande questão é, a gente tem se acessado uns aos outros? A gente tem podido contar uns com os outros nas necessidades que temos? As minhas necessidades para vocês, as necessidades de vocês para mim? Pastor, mas nessa vida moderna eu aprendi a ser tão isolado, tão reservado. É assim que é. Eu sei que é assim, porque esse é o nosso tempo. Mas a gente vê o quão algo poderoso pode acontecer quando a gente deixa de sermos isolados e quando vivemos juntos, quando vivemos de uma forma integrada. Talvez isso possa parecer difícil, mas a gente precisa firmar decisões, firmar a decisão de se manter unido, de começar e pensar assim, eu não vou caminhar com tanta gente, eu não vou conseguir, mas eu vou começar esse processo hoje, eu vou procurar pessoas, eu vou pensar com quem eu posso contar. Qual foi a última vez que você dividiu uma necessidade de oração? Você partilhou com alguém? Qual foi a última vez que você pediu para que alguém orasse por algo que você precisava? Quando foi a última vez que você recorreu a alguém? Quando foi a última vez que você viu alguém que não estava com a afeição muito boa e se interessou para ir lá saber o que ela precisava? Talvez podia ser alguma coisa muito simples, talvez fosse alguma coisa, um cansaço, ou talvez ela precisava muito de ouvir você indo atrás dela, para ser um irmão, para ser alguém na necessidade dela. Tenho dito, ontem na nossa liderança a gente estava conversando um pouco sobre isso, a necessidade da gente sermos pessoas que se olhem, que reconheçam as histórias, que saibam o que Deus está fazendo nas nossas vidas, que saibam as nossas lutas. Porque ali, hoje, enquanto o Rafael orava aqui, eu estava ali orando, eu estava colocando algumas questões particulares, mas eu estava orando por alguns de vocês. Eu lembrava de necessidades. Mas para que eu ore, eu preciso conhecer o nome, eu preciso conhecer a história, eu preciso conhecer a necessidade, eu preciso dividir, eu preciso relatar o que eu estou vivendo, eu preciso chegar para alguém e dizer assim, olha, está um pouco pesado para um, mas quando eu divido com o outro, só o fato de colocar para fora isso me faz bem, e graças a Deus que como igreja de Cristo eu posso contar com você, eu tenho você aqui. O Senhor nos colocou juntos para isso, não é? Precisamos decidir, irmãos, continuar. Quantos cultos a gente já foi impactado por Deus? Tenta pensar um pouco nos tempos recentes. Dias em que você falou assim, agora vai. Não é verdade? Muita nossa cara. Vou mudar. Mas aí chega o outro dia, é tanta coisa, tanta preocupação e tanta coisa toma conta. E a gente não continua como a gente deveria continuar. A gente precisa tomar decisões e falar assim, eu vou permanecer, eu não vou negociar. E quando coisas surgirem para tirar o foco, eu vou me lembrar e se eu escapar meio-dia do propósito, porque eu estava começando a esquecer, eu vou anotar em algum lugar, porque eu vou me determinar aquilo que não pode ficar em segundo plano na minha vida, não é? Mas a gente precisa continuar, a gente precisa viver essa vida dos juntos, que é tão especial e tem a ver com esse nosso momento. A gente vê um momento muito poderoso que a igreja aqui está vivendo, mas percebe quantos componentes são tão únicos e influenciam esse momento que eles viveram ali? Verdade? Agora eu pergunto assim, o que a gente pensa acerca do nosso momento? A gente precisa ter essa leitura do nosso momento para chegar na seguinte conclusão. Tem coisas que estão faltando para mim.
Eu preciso decidir, eu preciso continuar, eu preciso firmar a decisão de me manter unido, eu preciso parar de guardar e acumular as minhas necessidades só para mim, eu preciso ser útil com aquilo que eu sou e com o que eu tenho no reino de Deus, eu preciso ser um instrumento de edificação ao povo de Deus, como Deus quer que eu seja. E indo nessa direção, Deus vai me abençoar tanto também, né? O nosso momento é aquilo que estamos vivendo, mas pense quanta coisa pode ser diferente se a gente se determinar aquilo que Deus de fato quer fazer para as nossas vidas. Abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos, vamos orar nesse instante, vamos olhar para esse momento, para essa época aqui, e vamos pensar sobre o nosso momento. Reflita você e o Senhor, pense naquilo que você precisa decidir, naquilo que você precisa pensar e continuar, naquilo que você precisa se inspirar na vida desses crentes, nos juntos que você precisa viver. Pense assim, olha, o que eu tenho vivido como reino de Deus, como corpo, e o que na direção dos juntos eu preciso viver, para que eu seja tão fortalecido, para que eu seja bênção, para que eu não ande com freio de mão puxado, para que eu experimente aquilo que Deus tem para a minha vida. Pai, somos nós aqui, teus filhos, aqui estamos, abençoados pelo Senhor nessa noite. A tua palavra nos abençoa tanto porque ela nos conta sobre o Senhor. O Senhor que é um Deus sem igual e que abençoa de uma maneira tão poderosa gente que te busca com sede, gente que corre atrás com todas as forças na direção do Senhor. Gente que tem uma consciência da tua presença e em temor se submete. Gente que se compromete às instruções do Mestre para viver aquilo que o reino traz. Esse episódio que nós estudamos aqui hoje é de gente que viveu isso. E o Senhor é o mesmo Deus. E o Senhor deixa ao Pai como possibilidade as mesmas opções para nós hoje. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui ouvindo essa palavra provocativa, essa palavra que nos chacoalha. E quantos pensamentos aqui foram suscitados na mente de tantas pessoas aqui, Senhor? Em olhar a sua própria realidade e em pensar assim, como eu poderia viver tudo isso também? Quanto eu tenho a viver disso tudo também? Quantos aqui pensaram, olha, tem tanto disso que é tão bom, é tão belo na palavra e eu gostaria de viver também. Mas quantos também que pensam assim, puxa, quanto desafio é para viver tudo isso? A gente tantas vezes pensa nisso tudo mesmo, Pai, porque a realidade é que a gente olha para o tamanho do nosso braço, a gente se enxerga no nada que somos, nas nossas limitações, tudo parece tão desafiador, tão distante. Mas aqui, depois de olhar para a tua palavra, depois de nos lembrar do Senhor e de todo o seu poder, depois de lembrar das instruções de Jesus, depois de perceber o que essa igreja experimentou obedecendo aquilo que Jesus deixou, depois de contemplar o que eles escolheram como frutos, Pai, nós queremos aqui pedir forças ao Senhor para que o Senhor nos leve nessa direção. A direção dos juntos, a direção do temor do Senhor, a direção da obediência completa ao Senhor, das suas instruções, a orientação, a direção de entender a vida em comunidade que precisamos ter, porque tem tanto que o Senhor quer nos dar e estão nas suas mãos por meio do teu povo. Mas a gente precisa ser teu povo e a gente precisa experimentar o teu povo em nossas vidas, para que a gente desfrute daquilo que está nas tuas mãos por meio da vida em comunidade. Não dá, Senhor Deus, nós nos deparamos com essa palavra e refletimos, não dá para querer viver as bênçãos da vida em comunidade estando isolado. Não é possível. E essa nossa vida moderna, ela é tão desafiadora para viver se juntos, Pai. Desafiadora porque a gente aprendeu a viver, a conviver, a experimentar até a vida cristã em tantas formas limitadas, tantos freios de mãos puxados, essa é a verdade. A gente mesmo, nos nossos compromissos e decisões firmadas,
A gente nem sempre lida bem com as prioridades e tantas coisas estão lá consumindo o nosso tempo, nossas energias e roubam o tempo das dedicações corretas que nos levarão para as bênçãos supremas do Senhor. Isso, Senhor Deus, fica, Senhor Deus, dificultando o processo de tanta coisa boa que o Senhor quer nos dar. O Senhor não nos chamou para pouco, Senhor Deus, para uma vida limitada do ponto de vista espiritual do reino de Deus, mas o reino, Pai, Ele é lindo, Ele é formoso, Pai. Nós cantamos aqui hoje nessa noite, venha o Teu reino, Pai, e que Ele venha, e venha para as nossas vidas, venha para a nossa comunidade, e o Teu reino vem por meio do Teu povo, por meio da Tua igreja, por meio do estar juntos, por meio do conviver e congregar. E abençoe para que hoje, nesse tempo, nessa época, nessa geração, nós, Teu povo, experimentemos tudo isso, Senhor Deus, nos inspirando nesses crentes. E cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor Deus, se volte, retorne a esse texto pensando onde e como eu tenho que evoluir e amadurecer em todos esses aspectos. Todos esses aspectos, ó Pai, que revolucionou a vida desses crentes, ó Pai, tem campo de experimentação e ampliação nas nossas vidas também. E ajude para que a gente amplie, e que a bênção do juntos o Senhor quer dispensar sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade. Isso é certo, Pai. É assim que nós oramos e por tudo te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.